Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Desde já eu peço que vocês se inscrevam nele e curtam o vídeo caso gostem. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bula Syllabus de 1864, um documento importante do século XIX para a Igreja Católica, para o mundo em geral, o mundo cristão em geral, que teve impactos grandiosos aqui na história do Brasil. Bula é um documento que geralmente é lançado pelos papas, né, da Igreja Católica, como se fosse uma espécie de lei, ou pelo menos uma espécie de aconselhamento, vamos dizer assim, que a Igreja faz aos cristãos, aos católicos, especificamente, claro, né, ao redor do mundo. Esse documento foi lançado lá em 1864, como eu já disse, pelo Papa Pio IX, e tinha como principal proposta anunciar, vamos dizer assim, os principais erros que aquela sociedade do século XIX estava cometendo. Então, por exemplo, existe uma série de, entre aspas, erros, por exemplo, o comunismo, a maçonaria, e é justamente esse ponto, né, em relação à maçonaria que vai ter muito impacto aqui na história do Brasil. A maçonaria era uma instituição que no século XIX era muito forte na Europa, e lá na Europa ela era muito anticlerical, fazia muitas críticas à igreja. Naquele século XIX, a Igreja Católica também havia começado o que os historiadores chamaram de romanização da igreja, que é basicamente o seguinte: vocês católicos de todas as regiões do mundo devem deixar de seguir esses catolicismos, entre aspas, locais que vocês seguem e passar a seguir as orientações de Roma, da Igreja Católica em Roma. Ou seja, é a ideia de unificar todas as crenças católicas romanas em um único ponto, que seria Roma, né? Ou seja, onde fica o Papa, lá no Vaticano, como a gente sabe, hoje em dia, enfim, Vaticano, né? Então, mas a maçonaria, ela era muito anticlerical na Europa. Aqui no Brasil, muitos membros da Igreja Católica frequentavam lojas maçônicas, estavam ligados à maçonaria e tudo mais. Um dos pontos que se desenrolaram a partir da publicação dessa bula Syllabus foi justamente a ideia de que os padres deveriam ser proibidos de participar de lojas maçônicas, participar da maçonaria. Então, alguns bispos aqui no Brasil, por exemplo, né, começaram a proibir que os padres, né, das paróquias, os bispos, a gente sabe que é como se fossem os comandantes dos padres, né, muitos bispos aqui no Brasil começaram a proibir que os padres frequentassem lojas maçônicas e tivessem relações com a maçonaria. Né. Isso desagradou muito o governo brasileiro à época, porque o governo brasileiro tinha ampla relação com a maçonaria. A gente lembra, por exemplo, que o próprio Dom Pedro, né, tinha relações muito estreitas com a maçonaria, e para ele era inaceitável que esses bispos proibissem esses padres de frequentarem a maçonaria só porque uma ordem de Roma estava dizendo isso. Porque o imperador aqui no Brasil tinha o chamado beneplácito, né, que era basicamente o seguinte: as ordens da Igreja Católica só iriam ser seguidas aqui no país caso o imperador, que tinha o beneplácito, né, permitisse. E ele não havia permitido isso, certo? Então muitos bispos chegaram a ser perseguidos, etc. E ficaram conhecidos basicamente dois casos, né, que tomaram grande proporção, né, que foi o caso do Dom Vital, que era o bispo de Olinda da época, e o caso de Antônio da Costa, que era o bispo do Pará, que chegaram a ser presos, inclusive, depois foram soltos, mas chegaram a ser presos, né? E aí a gente vai vendo uma série de rusgas, né? Uma série de querelas que colocavam de um lado a Igreja Católica e de outro lado o governo imperial, né? Isso vai fazer com que se desdobre uma crise entre esses dois lados, a Igreja e o Império. Muitos historiadores chamaram essa crise de questão religiosa, né? Para o historiador Boris Fausto, que escreveu muitos e muitos livros sobre a história do Brasil, mas
Um dos mais conhecidos é um que se chama basicamente História do Brasil, de Boris Fausto, né? Para ele, esse conflito entre igreja e Estado, né, devido a esse processo de romanização da igreja, da maçonaria, etc., é uma das principais causas para a queda do Império Brasileiro, né, que ocorre lá em 1889, quando se dá a proclamação da República. Então, essas são as características principais da Bula Sílabus de 1864 e como, quais foram os seus impactos, né, aqui no Brasil imperial. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem alguma sugestão